Olá, Anônimos! Olha só, ó, começando mais um programa, de novo, né, Galício? Fazedores de programas, é isso? Então, ó, já vou estar apresentando para vocês os nossos convidados. Hoje nós temos convidadas de novo, né? Acho que é a primeira, não, segunda vez, né, que teve a Bia. É a Bia e agora a gente vai ter mais duas e já tem mais umas aí programada para vir. Eu acho que as mulheres estão superando os homens. É verdade, Vamos ter que depois é verdade. trocar uma ideia com os homens aí. É girl power tá aqui feio, no Anonymous, né? É isso aí. Mas é o seguinte, olha, antes ainda de apresentar minhas convidadas, eu preciso de passar o serviço. E hoje eu tenho uma novidade. Nós temos vinheta. Vou colocar uma vinhetinha, finalmente, para poder registrar a marca do programa. E logo depois da vinheta, a gente vai estar apresentando os convidados, beleza? Então roda a vinheta aí, mesa. Beleza? Vamos lá. E é isso aí, ó. Voltando aí depois da vinheta. Gostou da vinheta aí, ô Calistão? Gostei, sucesso. Muito Pois boa, é, muito bem feito, irmão. Muito tá, bem feita, sucesso. pois é. Sabe onde que eu fiz essa vinheta aí? Lá na praia. No aplicativo. Baixei o aplicativo celular e fiquei ali matutando ali. Baratinho. Depois eu vou até fazer um videozinho, entendeu? Ensinando a galera a fazer, porque é baratinho. E uma vinhetinha ficou... Mas você tava na praia quando você fez a vinheta? Tava na praia, eu tava no vacation, né? Vacation. Beleza, mas é isso aí. Olha, é o seguinte, se você não é inscrito aí no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Continua com a gente aí, que você vai se dar bem. E se você já é inscrito e já tá... se você já é inscrito e não deixou o seu like, deixa o seu like, compartilha o vídeo, entendeu? Vamos fazer aí o canal dos anônimos não serem mais anônimos aqui no Richmond, beleza? Então é isso aí. Agora, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui as minhas excelentíssimas convidadas, entendeu? É uma honra poder receber essas duas pessoas que estão aqui. Elas têm um programa legal que elas vão estar falando pra gente aqui, um programa para a comunidade de imigrantes, principalmente especificamente para os brasileiros, é claro. E a gente vai estar falando sobre esse tema aí, sobre esse programa e também sobre o tema cultura. Então a gente tem aqui na câmera 1 a Aline. Como é que tá, Aline? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui hoje. Que isso, prazer é todo nosso. Muito obrigado por você ter vindo e ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente, tá bom? E aqui na câmera 3 eu tenho a Ellen. Oi, tudo bem, Ellen? Tudo bem, obrigado pelo convite. Que isso, imagina, prazer é todo nosso. Mas é isso aí, o seguinte, Aline, eu queria que você, antes da gente começar a conversar sobre esse tema que é tão importante, sobre a cultura, nossa cultura, eu queria que você se apresentasse, eu queria que você dissesse quem é você, o que você faz aqui, eu creio que você deve viver aqui no Condado, e quanto tempo está aqui, ou se nasceu aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, para que os telespectadores pudessem te conhecer um pouco mais. Claro. Meu nome é Aline Dolan. Eu moro aqui nos Estados Unidos fazem 8 anos. Então, não nasci aqui. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, no Brasil. Mas mudei para cá 8 anos atrás porque casei com um americano. Então, conheci meu esposo no Brasil, tivemos todo o nosso relacionamento à distância e aí em 2013 nós casamos e eu vim pra cá com esse propósito de começar a nossa vida, a vida da nossa família. Começar tudo do zero, fazia muito mais sentido a gente começar a nossa vida aqui nos Estados Unidos do que no Brasil, então eu vim e aqui ainda estamos. Você conheceu o seu esposo por rede social, por algo assim, ou como é que foi essa coisa Foi, aí? na verdade, por amigos em comum. Ele foi ao Brasil pro casamento de um amigo que estava casando com uma brasileira. Nossa, aí ele conheceu uma brasileira também. Então foi através de amigos em comum, mas as redes sociais e a internet, tudo facilitou todo o resto, Bastante. Né? Para que a gente pudesse ajuda chegar bastante, onde estamos. Permite muita coisa hoje, né? Nossa, uma maravilha. A gente que mora longe em outro país, né? Mas já, como eu estava falando, já estamos aqui há 8 anos. E eu, um pouquinho do meu background é em educação. Eu sou formada, na verdade, em educação cristã. Eu fiz o seminário Palavra da Vida no Brasil. E
quis atuar na educação aqui nos Estados Unidos também, mas para isso, né, tive que voltar aos estudos. A gente sabe quando a gente muda para cá, tem que adaptar tudo, né? Sim, às vezes tem que voltar a estaca zero. Então, eu voltei a estudar, voltei para a faculdade, acrescentei cursos que eu não tinha para receber minha licença de educação. Então, eu dei aula aqui no estado da Virgínia. Dei aula, inclusive, para sua filha. É verdade mesmo. Depois a gente acabou descobrindo isso. Eu acabei descobrindo porque eu estava ali no WhatsApp, eu já estava trocando ideia com você, né? E a minha filha falou assim, mãe, eu conheço essa pessoa aí. Eu disse, quem? Essa aí é minha professora. Eu falei, olha, que muito pequeno, né? Mas que bom, que ótimo. Foi. Mas, desculpa, te cortei. Eu tive o privilégio, na verdade. Eu me sentia muito, assim, uau, nem acredito. Eu, uma brasileira, e eu dava aula de história americana. Uau, então, era social studies. Então, eu me sentia, assim, numa posição muito privilegiada, assim, de poder fazer isso. E aí, eu dei aula por alguns anos, e aí eu engravidei e decidi ficar em casa. Então, agora eu tenho um menininho de 1 ano e 5 meses. E legal. Estou aí me dedicando a ele e me dedicando ao projeto Lar Doce Língua, que é por isso que estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre isso. Maravilha, olha aí. Maravilha, é isso aí. E aqui nós temos a história não muito, desculpa aí, né? Não muito convencional, né? Assim, normalmente o pessoal vem pra cá e casa, ou alguém vai pra lá e casa, fica por lá, né? Mas sua história foi diferente, né? Muito interessante, muito jóia. Mas muito da minha vida adulta, na verdade, foi aqui nos Estados Unidos. Não, que legal, muito jóia. É doido essa coisa, né? Tipo, imagina, tipo assim, uma pessoa foi casar, como é que é? A pessoa foi pro Brasil pra assistir um casamento, não é verdade? E encontrou o amor da vida. E acabou encontrando outro casamento, né? Exatamente. Bem propício, né? A gente fala que só Deus pra orquestrar essas coisas. É verdade. É verdade, isso aí é uma verdade mesmo. Bom, e aqui a gente tem a Ellen, eu quero também ouvir um pouquinho da história da Ellen, quanto tempo tá aqui. E falar um pouquinho de você aí. A gente quer saber aí como é que o que você faz e como é que você está se virando aqui na América. Então, meu nome é Ellen Karina Azevedo, sou casada, tenho uma filhinha de 1 ano e 5 meses também. Uau, mesma idade, olha só. Né, no mesmo tempo. Vocês combinaram as duas? Nós não nos conhecíamos, na verdade. Que legal. E, né, casei no Brasil, né, com um brasileiro, eu sou do Sul, de Santa Catarina, nascida no Paraná, mas criada em Santa Catarina, então às vezes vai vir um porta, às vezes vai vir um tu aqui na hora, que já é um sotaque diferente do resto bem acentuado, né? Do resto do país, não obstante eu pego muito fácil o sotaque das pessoas com quem eu convivo. Enfim, eu sou formada em Direito, tenho a advocacia como a grande parte da minha vida, da minha carreira lá no Brasil. E aqui eu estou há 3 anos. Né? Eu e minha família, tive meu bebê aqui também. E... Desculpa, você só tem um filho, né? Só tenho uma menina. Uma menina. Isso, desculpa, uma menina. Alice, que legal, que bom. E a minha mãe já reside aqui há muitos anos. Ela está há 20 anos. Foi ela que trouxe a minha família e os meus irmãos. Então, hoje, basicamente, toda a minha família mora em Richmond. E... meu pai, meu sogro e minha sogra só que ficaram no Brasil, mas estamos aqui, eles vêm nos visitar assim, né, quando possível, né? Quando as fronteiras estão abertas. Quando as fronteiras estão abertas, né? E é isso, esse é um pouquinho da minha história. Faço parte do Lar Doce Língua também, praticamente desde o início. Né? A Aline veio com essa ideia e eu abracei, eu e a nossa colega Priscila. E estamos aí, tentando fazer algo diferente, né, para fomentar a nossa cultura, nosso background. É uma coisa assim, é um negócio meio assim, às vezes não é nem culpa da gente, né? Eu acho que não é nem culpa do brasileiro ou do imigrante em si, né? A gente quando imigra para um outro país, aliás, a gente quando imigra, né? É óbvio que a gente está indo para outro país, a gente se ocupa com tantas outras coisas que a gente esquece de cultivar a cultura da gente, né? De manter aquela cultura. E também tem aquela necessidade também de você ser inserido na cultura do país de que você está, né? Então, assim, o que já baseando nisso que eu tô falando, o que é que te motivou, assim, o que você viu, falou assim, cara, eu vou começar um projeto, o que te motivou a
a fazer esse projeto, a trabalhar nesse projeto, especificamente sobre a nossa cultura? Uhum. Eu vou falar um pouco, depois eu sei que Sim, a Ellen tem muitos óbvio. sentimentos sobre isso, mas desde que eu mudei pra cá, né, bem, você pode se inserir o quanto for, você pode ser o mais fluente que você conseguir chegar no seu inglês. E, né, por exemplo, minha comunidade é muito americana, pelo meu esposo ser americano, mas eu sempre vou ser diferente. Não tem jeito. É parte de quem eu sou, é parte da minha identidade. Eu entendo a cultura americana, eu já consigo rir das mesmas piadas, eu entendo o contexto histórico, político, mas não tem jeito, né? A parte da minha identidade é diferente, eu tenho meu sotaque, eu tenho os meus jeitos de pensar que não tem jeito, americano não vai entender. Então eu comecei a perceber, assim, que ser brasileira é algo que faz parte da minha identidade e que não vai sair dali. Eu gosto ou não, eu querendo ou não, né? E eu sempre quis, na verdade, abraçar isso e receber isso e ver isso como algo positivo, né? No começo, na verdade, eu tinha um pouco de eu tenho que falar o inglês perfeito, eu tenho que perder o meu sotaque. E aos poucos eu fui vendo que não, na verdade, isso me faz única. Tem um potencial aí muito, muito bom no fato da gente trazer uma outra cultura, uma outra perspectiva. Né? Então, eu sempre tive esse... E eu continuei a alimentar isso. E quando a maternidade foi chegando perto e a ideia, né? Poxa, temos uma família, e uma família, no meu caso, transcultural, né? Eu, na verdade, todos nós por estarmos morando em outro país. Mas, no meu caso, meu esposo é americano e eu sou brasileira. Né? E aí, o que eu vou passar para os meus filhos, né? Eu quero que eles me conheçam e conheçam essa parte de quem eu sou, essa parte da minha história, da minha identidade que eu carrego. Eu quero que eles se sintam à vontade, pertencentes a isso também. Quero abrir essa porta, né, de oportunidades de uma outra cultura, né? A gente sabe que quando a gente... Eu acho que eu até ouvi vocês falando isso em outro episódio que eu estava ouvindo. Que quando a gente sai do nosso país, a nossa perspectiva muda. É verdade. A gente começa, não sei, a enxergar, a entender coisas, olhar para o mundo de maneira diferente, porque a gente saiu de um contexto, né, e foi dado a nós um outro ângulo das coisas. Então, agora eu esqueci porque que eu estava falando isso. Mas... A necessidade de você inserir cultura na sua família. Na minha família. Então, eu queria dar aos meus filhos, né? Por enquanto só tenho um, mas essa oportunidade, né? Abrir o leque deles de oportunidades e do cidadão que eles podem ser, né? No seu potencial. Então, quando veio a maternidade, foi batendo na porta, e quando eu engravidei, eu falei... É agora. Porque agora eu vou ser mãe, agora eu tenho que fazer escolha, né? Como que eu vou me relacionar, como que eu vou apresentar quem eu sou e a minha cultura pro meu filho. E é muito mais fácil fazer isso em comunidade, então é isso que a gente vai falar. Isso foi o que mais me motivou, assim, de falar, Entendi. Eu quero isso. A maternidade, assim, quando bateu o relógio foi a da mamãe, isso. Você falou, pronto, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, porque deve ter mais gente que pensa igual a mim, e aí conheci a Ellen. É verdade. Assim, se a gente ouvir ela, é um negócio muito complicado, né? Porque geralmente quando você... conversa com a comunidade, conversa com as pessoas, a gente nota que as pessoas, principalmente nós brasileiros, gente que são casadas, pessoas, tô falando especificamente igual você é casada com um americano. Geralmente, quando eu converso com pessoas que já estão inseridas dessa forma na vida do americano, existe uma tendência mais do brasileiro ceder à cultura do americano com relação aos filhos, entende? Geralmente você vê os filhos não se importando muito com a cultura da mãe, no caso, ou do pai, do membro da família brasileiro. Mas existe uma tendência, não sei, eu percebo isso. Assim, as pessoas acabam cedendo mais para eles e não importando muito. Eu não sei por quê. Eu acredito que é muito natural isso, até porque quando a gente sai de uma cidade que nós estamos e vamos para outra, a gente quer aderir àquela cultura, a gente quer se sentir pertencente. Então, com certeza, essa criança, ou ela nasceu, ou ela está sendo criada em volta de um meio a qual ela queira
ser pertencente. Ela quer ser aceita. Ela né? quer ser aceita e ela vai ser, porque ela vai aderir àquela cultura. Então, as crianças que os pais são brasileiro com americano, vai aderir automaticamente. Até porque na escola ele já vai ter isso, os coleguinhas, os vizinhos. Então, não é impensado, é automático, É simplesmente você colocar o barquinho no rio e deixar a correnteza levar. Você não precisa fazer nada para a influência da cultura dominante ao seu redor ter influência sobre você. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é ir um pouco contra a correnteza, né? Isso é um trabalho difícil, né? É muito difícil. Esse trabalho... E outra coisa, Aline, não é que a gente queira negar essa cultura aqui, não. A gente vai ter uma terceira visão, porque numa família que tem um americano e um brasileiro, tem duas visões, duas culturas. Essa criança, a ideia é que ela venha aderir à cultura dessa mãe ou desse pai brasileiro e à cultura americana que ela já está tendo. Não é que ela vai deixar ela vai ter que escolher, não. Ela vai ter as duas, mas ela vai ter essas duas visões. Essas crianças que estão nascendo aqui, elas são únicas. A identidade cultural delas vai ser única. Na verdade, elas não são nem brasileiras nem americanas, né? Elas são, de fato, né, transculturais. Porque... Elas são híbridas, né? São híbridas, exatamente. E isso é um potencial enorme. É verdade. Então, mas concordando com o que você estava falando, realmente não é preciso fazer nada para o português ficar de lado. Isso em qualquer tipo de família. Tanto nas que casaram com um americano, quanto se os dois pais são brasileiros. Espera um pouquinho até essa criança ir para a escola para você ver. É verdade, chegar na adolescência, começar a rejeitar o português. Então, esse trabalho é sempre um trabalho intencional, custoso, é uma escolha. Dia a dia. Eu sinto isso na pele. Lá em casa, assim, se a gente deixar um pouquinho, eles já estão na televisão vendo coisas em inglês. Só em inglês. E entre eles já estão falando em inglês, porque é mais cômodo também, né? Acho que o ser humano sempre vai buscar aquele negócio que é mais cômodo, né? Onde está o mais fácil, o mais gostoso? É aqui, então é aqui que eu vou ficar. E aí entra a gente, né? Com a chinela, com o rei, fala, opa, precisa vem cá, entendeu? Claro que eu tô brincando, né? Claro que eu tô brincando. Mas a gente entra ali com... Eu sou bem... Bom, eu sou bem, sabe, assim, bem criterioso com essa questão aí da cultura e do português. Já levei até nome de chato, mas não me importa, não. Quando eu vejo as minhas filhas crescendo, assim, e entendendo um pouco do meu país, conversando comigo sem, assim, com um sotaque, sabe, alinhado, eu já me sinto, já fico feliz já. Legal, até profissionalmente é bom, né? Sim, você saber dúvida. falar português, saber uma outra língua, conhecer um pouco da outra cultura. A gente tá o mundo tá se globalizando cada vez mais, né? E assim, não é criticando os americanos, né? Mas a gente que tem uma perspectiva de fora, a gente sabe que nas últimas décadas aí, pelo menos, ou sei lá, mais tempo do que isso, o americano, eles se fecharam muito, assim, no sentido de que, assim, os Estados Unidos porque se tornou o país mais rico, mais poderoso do mundo. Ficou aquela coisa assim, não, os Estados Unidos é o centro do mundo. Se eu souber, se eu sei falar inglês, a nossa cultura é melhor e pronto, acabou. E tudo bem. Eles não tinham necessidade, na verdade, também, né? Mas porque acabou era um centro. Mas acabou que o próprio americano, hoje, essa nova geração, os jovens adultos americanos, eles mesmos já perceberam que isso é uma desvantagem para eles. Saber falar uma outra língua, né? Saber falar, conhecer de uma outra cultura, tanto que hoje é mais fácil, mas eles procuram viajar mais, procuram conhecer outras culturas, né? Eu até vi uma piadinha uma vez, eu tava conversando com um rapaz, e, enfim, que assim, como que a gente chama uma pessoa que fala 4 línguas, né? Um poliglota, né? Como que você chama uma pessoa que fala 2 línguas? Ele é bilíngue. E como que você chama uma pessoa que fala só uma língua? Americana. Porque em todo lugar a gente aprende, até lá no Brasil, você aprende um pouquinho de inglês, ou sei lá, na escola você aprende um pouquinho. Eu tive aula tanto de inglês quanto de espanhol na escola, acho que até na escola pública eu tive um ano de aula de espanhol, escola particular tinha inglês, então lá a gente aprende. Agora aqui você não... bom, hoje eu acho que tem agora na escola que meus crianças vão, eles
aprendem uma segunda língua. Mas ninguém tinha esse foco antigamente aqui, né? Eles tinham a condição, muito mais do que no Brasil, né, de aprender uma segunda língua, mas não tinha esse foco. Mas agora eu acho que hoje já tem mesmo aqui nos Estados Unidos essa preocupação de se globalizar, né, de ser aberto a outras culturas, e isso para os nossos filhos, eles têm na verdade uma vantagem, imensa, porque eles têm dentro de casa, né, pais que conhecem uma outra cultura, Exato. né, e que é uma cultura legal, a cultura brasileira é uma cultura boa, é uma cultura muito bem aceita ao redor do mundo, e ela é muito rica, né? Muito. Eu vejo assim, até pegando um pouquinho do gancho do que o Calixto falou, se os pais não fomentarem, vai acabar o que aconteceu, por exemplo, na família do meu marido, que ele vem de uma descendência em que o pai e a mãe são de descendência alemães, a avó falava alemão, os pais falam alemão e ele fala só português. Claro, tá aprendendo inglês aqui. E hoje ele fala, nossa, por que meu pai e minha mãe não foi um pouquinho mais incisivo, sabe? Foi um pouquinho mais chatinho até de exigir que eles aprendessem alemão. E aí os pais tinham vantagem, porque os meninos não sabiam, quando eles queriam discutir, eles discutiam em quê? Em alemão. E os meninos não sabiam o que eles estavam falando. Só que hoje ele percebe o quanto ele perdeu, porque ele já poderia estar indo aí para uma terceira língua. É verdade. Né? Então, eu acho que para que isso não aconteça com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os filhos dos pais que estão na nossa comunidade brasileira, então é importante a família começar dentro de casa a incentivar, a intencionalizar, né, essa vontade, a demonstrar para os seus filhos. E vou dizer mais, quando eles são adolescentes vai ser muito mais difícil. É verdade, então a gente tem que começar de pequenininho mesmo. É verdade. Assim, eu ainda também percebo, talvez até por falta de conhecimento mesmo, né? Eu percebo assim, uma ausência ainda muito grande dos pais, né? Na questão da cultura. E talvez também ela seja baseada naquilo que a gente estava falando. As pessoas que vêm do Brasil, principalmente as pessoas que talvez são mais pobres, que estão vindo para cá para ter uma segunda chance, para tentar ainda resolver a vida, essas pessoas elas têm um pensamento assim muito muito grande sobre os Estados Unidos. Eles têm aquele pensamento assim, poxa, se eu falar inglês, se eu for inserido naquela cultura, se minha filha falar inglês, se minha família, se meus filhos nascerem lá, ou se meus filhos chegarem lá, for para a escola, se eles forem inseridos naquela cultura, tipo, eu tô feito, a gente tá resolvido, né? A maioria das pessoas ainda tem esse pensamento que essa cultura ainda, na questão de língua e cultura e tal, ela ainda é predominante. Mas como o Calixto estava falando, a globalização realmente está mudando esse contexto, entende? E talvez programas como esse, né, do quais vocês estão aí, né, trabalhando, é importante para poder trazer uma nova perspectiva para as pessoas. Não é isso? Olha, toma cuidado, né? O futuro já não é mais esse aqui. O futuro agora é um negócio meio complicado. Você não tem que saber fazer uma coisa só. Porque o mercado é um negócio exigente, né? E os nossos filhos vão ser inseridos no mercado. E se eles são conhecedores de 2, 3, 4 culturas, como o Calixto falou, eles já estão em vantagem. É aí que está a segurança. Você me fez pensar em algumas coisas que, primeiro, eu acho que você comentou, né, que muita gente vem e fala, não, eu quero me inserir, eu tenho que me inserir nessa cultura aqui, a gente tem que falar inglês mesmo, né, e às vezes... Lembra a mim quando cheguei. Eu e o meu marido, não tínhamos filho, e foi bem isso, a gente falou assim, não, vamos entrar de cabeça, vamos entender como é que é essa cultura, vamos nos adaptar, porque o ser humano, ele é adaptável, não obstante, você pode se adaptar com facilidade ou com dificuldade, a gente quer dar facilidade para os nossos filhos, né? E tem uma diferença, quando você vem, e eu também, apesar do foco do nosso projeto ser a cultura brasileira, eu também sou super a favor de sim, você tem que conhecer onde você tá. Óbvio. Você tem que se inserir, você tem que conhecer um pouco da história, você tem que conhecer como as coisas funcionam aqui, você tem que, né, ter um respeito por onde você está. Né? Mas agora a gente está falando assim, poxa, a gente tem que também pensar a longo prazo. Principalmente se você vai ter filho aqui, né, a longo prazo,
arrancar o português ou não incentivá-lo, não nutrir nossa cultura, também vai gerar resultados negativos. Né? Então, é aquela visão também a longo prazo, principalmente pensando nas crianças. E em todos os benefícios que a gente já citou aqui, né? Um capital, poxa, econômico para elas serem bilíngues. Mas tem outra coisa também, tem a escolha de cada família, né? Cada família precisa parar, pensar e falar, poxa, o que a gente quer? Qual a política linguística da nossa família? Será que para mim é mesmo importante? Eu, por exemplo, eu conversei, na minha igreja tinha uma senhora coreana. E ela queria se aproximar mais de mim e tal, eu fiquei super empolgada. Daí um dia eu fui almoçar com ela e eu sempre gostei muito desse assunto de bilinguismo. Eu sabia que ela tinha tido filhos aqui, os filhos dela já eram adolescentes, né? E eu perguntei um pouquinho da história dela e tal. E seus filhos, eles falam coreano? Você ensinou coreano pros seus filhos? Ela, não, eu nunca, desde que eu mudei pra cá, eu nunca mais falei coreano e tal. Daí eu já assim, né? Mas como não? Como assim, né? Porque eu contou, daí ela me falou, né? Ela veio, na verdade, da Coreia do Norte. Ela falou, olha, Aline, quando eu vim pra cá, a minha história foi muito difícil. E eu realmente me desfiz de muitos relacionamentos. E eu não queria mais nenhum laço com a vida que eu tinha antes. Né? Então, isso não era algo que realmente eu queria passar pros meus filhos. Aí eu parei e pensei, cara, cada história é uma história. Sim, né? Então, a gente não tá aqui também para crucificar os pais que não, né? Ai, meus filhos são adolescentes, não falam português. Isso é importante para você? E que diferença isso faz para sua família? Nós acreditamos que faz muita, né? Mas olhe para sua família. Claro. Né? Não, quando, por exemplo, quando eu estava dizendo, assim, não querendo me justificar, né? O que eu disse é, por falta de conhecimento, entende? As pessoas, por exemplo, eu venho do Brasil de uma área muito pobre. Eu venho do Brasil de um lugar muito pobre. Assim, eu estudei no Brasil, tive algumas oportunidades que muitas pessoas que viviam à minha volta não tiveram. Entende? E essas pessoas são muito leigas. Então, quando, por exemplo, e vamos ser sinceros, né? Estados Unidos é um país que tem um marketing muito forte fora do seu território nacional. Né? Você vê Hollywood, Disney, você vê todas essas coisas aí. Você vê como é que fala? As grandes marcas também. Marcas e tudo mais, mas eu digo também, esqueci a palavra. Quando a gente sai, quando a gente vai passear, esqueci a palavra, tá na ponta da língua. Bom, mas enfim, eu lembro depois. Mas enfim, no contexto geral é esse. E então as pessoas, elas criam essa ficção, entende? Elas falam, cara, se eu for para esse lugar, eu não preciso mais nada. Eu só preciso desse lugar. E que de certa forma também, para essas pessoas que vêm de uma pobreza e tal, que de certa forma também não é uma inverdade. Entende? Eles porque elas chegam muito. Exatamente, eles chegam aqui e eles conquistam coisas que talvez no Brasil, por falta dessa oportunidade que eles não tiveram lá, não iriam conquistar. É verdade. Então a pessoa fala, então deixa só meus meninos na cultura americana, só, entende? Mas por falta de conhecimento mesmo, entende? Eu acho também que esse é um dos maiores fatores da dificuldade de se passar o português, é essa desinformação. Inclusive, tem muitos mitos quanto ao bilinguismo. Eu estava conversando com alguém num dos nossos playdates, ela estava me contando da história de uma mãe brasileira que contou pra ela a história, parei de falar português com a minha filha, porque quando ela começou a falar, ela misturava tudo, tava uma confusão, daí paramos com o português, né? Isso é o quê? É um mito de que a mistura das línguas é sinal de atraso ou de confusão. Na verdade, não. Na verdade, o cérebro de uma criança que cresce com muitas línguas, o cérebro de um bilíngue, ele cresce assim. Ele cresce usando as palavras. Nosso cérebro é incrível. Inclusive, tem até um termo para isso, chama code switching. Que é quando o nosso cérebro, ele é tão eficiente que nós temos diversos códigos, né? Você tem um código das palavrinhas em português que você sabe, das palavrinhas em inglês que você sabe. E o seu cérebro, ele quer ser o mais eficiente possível. Então, quando você pensa numa ideia e você vai se expressar, o seu cérebro vai
montar rápido. aquela frase ali rápido com o que vier primeiro, né? E a gente até faz isso, né? Depois que a gente aprende, vou passar um vacuum aqui, sei lá, a palavra que vier primeiro, seja em inglês ou português, você já tá. Vou parquear aqui. Isso, a gente vai construindo um vocabulário assim, um vocabulário paralelo, assim. Nossa, total, tinha que ter uma conversa só disso, né? Pronto, é muito legal também. A linguagem de quem vem morar em outra cultura. Mas é uma questão de adaptação também, né? Porque, por exemplo, eu não falo inglês, eu falo inglês assim, de índio, né? Para resolver minha vida. Não sou fluente em inglês nem nada. Mas resolve minha vida. E o que a gente faz? Como a gente não tem... Aí também tem uma questão, né? Quando você... No meu caso, por exemplo, eu acredito que a maioria das pessoas que imigram, elas imigram realmente querendo batalhar essa segunda chance. Não, eu preciso chegar e preciso fazer acontecer. Então, assim, eu vou chegar, vou trabalhar. Se eu tiver que constituir família, eu já tenho que mandar ver, já constituir família. Então, a gente acaba não tendo mais tempo pra gente, pra investir na gente. Entende? Porque o melhor tempo pra investir na gente é quando a gente é jovem, né? Você tá na escola, esse é o melhor tempo. Mas depois que a gente fica um pouco mais velho e que você casa e que você tem filhos, essas coisas também elas começam a sugar um pouco da vida da gente. É uma coisa normal. Não quer dizer também que a gente tem que deixar de fazer, de buscar pela gente. Mas quando a gente chega aqui, então a gente tem essa preocupação. E aí a gente começa a se adaptar. Entende? Se adaptar naquilo que eu disse, no que está mais fácil. Entende? Então vamos parquear mesmo, entendeu? Vamos ali comer um snake. Uma vez a menina, vamos comer um snake ali. Eu falei, não é um snack? Não, ela é isso aí. Entendeu? Mais ou menos isso aí. A gente vai tentando, sabe, assim, buscar as palavras pra gente poder tocar a vida. Entende? E aí talvez essa questão dos filhos e tal, às vezes passa batido também. Porque como você disse, aqui a própria corrente vai levando eles. Exato. Não é verdade? Desculpa, essa questão dos mitos que você falou, eu lembro quando a gente tava para ter nossa primeira filha, a Júlia, hoje ela tem 7 anos. Mas quando ela tava para nascer, eu lembro de ouvir algumas pessoas falando assim, alguns brasileiros, né? Olha, deixa ela aprender o inglês, senão ela vai ter dificuldade na escola, ensina para ela o inglês, senão ela vai ter dificuldade na escola. E eu lembro do nosso pastor falou, não, ensina o português, porque o inglês ela vai aprender em uma semana. Exato. E olha, tô aqui de testemunho pra vocês, que pra mim foi desse jeito. A gente ensinou a Júlia só português, a gente só falava português pra ela em casa. Legal. Conversava, até hoje em casa. A Bruna, minha esposa, ela tem um pouco mais ela é mais firme nisso de falar só o português. Acho que lá no restaurante, assim, o que fala comigo, eu falo de volta, né? Porque chega lá americano, hispano, brasileiro, aí eu olho pra carinha da pessoa, assim, aí o cérebro muda a chavinha pro inglês, português e espanhol, né? Então as crianças às vezes falam, às vezes eu tô falando com elas do jeito que elas estão falando, né? Mas a minha esposa é bem firme com isso, de falar o português. Bacana. E realmente, na hora que a Júlia foi pra escola, entrou na escola, a primeira semana a gente colocou ela novinha pra tentar passar essa fase com menos idade possível para poder ela não sofrer tanto, né? Mas realmente, uma semana ela tava falando. Antes, quando ela tava no Junior Kindergarten ainda, antes do Kindergarten, a gente colocou ela numa aulinha de balé. Ela foi a primeira aula, eu levei ela. Na hora que ela saiu, que eu encontrei a professora, eu falei, olha, né, ela conseguiu entender, porque a gente só fala português com ela em casa. A professora falou, sério? Nossa, agora que eu vi que eu tô vendo seu acento, mas eu nem percebi que ela não falava inglês. Ela entendeu tudo, respondeu tudo e não teve dificuldade nenhuma. E assim, então foi muito fácil para ela fazer essa transição, né? A gente fica nessa assim, vai ser difícil, não, mas foi muito fácil. Aí quando a gente mudou para cá, para Richmond, que a gente foi colocar eles na Grove Christian School ali, eu lembro na entrevista com a diretora, ela tem 3 filhos adotados e cada um é acho que 2 são de algum país da América do Sul, não sei se é Colômbia, e a menininha, se não me engano, é da China. E ela tava falando isso, que ela tenta ensinar, ainda que ela é americana, mas ela tenta ensinar um pouco da cultura dos países da onde eles vieram e a língua. Que desafio, hein? Que desafio, né? Nossa. E ela falando que uma questão é que crianças que crescem falando mais de uma língua, eles desenvolvem melhor a criatividade, eles são mais criativos, né? E ao mesmo tempo a gente conversando com eu estava procurando algumas escolas, lendo
sobre as escolas aqui, e eles estavam falando do desafio das escolas hoje, que é o que? É treinar as crianças, ensinar as crianças, preparar as crianças para empregos que a gente ainda não sabe, não conhece, que não existem, porque o mundo hoje muda tão rápido que é muito provável que muitas coisas que são feitas por profissionais hoje vão ser feitas por máquinas, por robôs. Então vão ter outros empregos que a gente nem sabe que existe ainda. E o que a máquina não dá conta de fazer? É ser criativa. A máquina, ela repete comandos que já foram registrados ali nela, né? O computador, ele reage baseado no código que ele já aprendeu, mas ele não consegue ser criativo igual a gente consegue, né? Então, é muito provável que as profissões do futuro, elas vão valorizar muito a criatividade, porque um robô não consegue substituir a capacidade criativa do ser humano, né? Então, para os nossos filhos, é uma grande vantagem, né? Eles saberem mais de uma língua, desenvolver a criatividade para estarem mais preparados para as profissões que eles vão ter, que a gente talvez nem conhece ainda, né? Sem dúvida. Eu vou pedir licença a vocês aqui. Eu preciso dar uma conferida ali. Eu tô olhando ali o Calixto tá falando, tô olhando ali o PC. E eu creio que tá tudo certo, mas eu vou ter que dar uma conferida. Então eu vou dar uma parada e vou conferir e a gente retoma aqui o papo. Pronto, gravando. Tá conferido, tá tudo certinho. Então vamos mandar ver. Fiquem tranquilos que nós não perdemos nosso material, não. Tá tudo gravado. Bom, mas enfim, eu acho que a gente deu uma boa explanada aí sobre a importância da gente inserir a cultura do nosso país para os nossos filhos, né? A gente fala um pouquinho da dificuldade também, que uns têm, alguns vão ter mais dificuldade, outros menos. Eu creio que, no caso da Aline aí, acho que da Aline e das pessoas que são já, né, que são casadas, que tá realmente naquele contexto mais íntimo ali com o americano, eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil. Para mim, a minha esposa, que veio do Brasil, a gente só fala, a gente já, entendeu? A nossa conversação é tudo em português, então as crianças estão sempre ouvindo a gente. Então acho que é mais fácil. E também a gente não tipo assim, eu não tenho por que ficar falando inglês com minha esposa, é porque a gente não tem influência no inglês. Seu relacionamento então, é em português. Né? O meu relacionamento com meu esposo é em inglês. Não tem jeito. Eu e a Bruna já tentamos, mas não durou meia hora. Deve ser muito... Não é natural, né? Não. Eu queria te fazer uma pergunta. Assim, eu noto também, mas ainda nesse contexto, mas você me responde, você me fala sobre isso e a gente já muda já um negócio. É porque é o seguinte, existe também eu observo também, eu sou um cara observado, que geralmente as pessoas, os brasileiros que casam com o americano, tanto homem quanto mulher, mas eu acho que mais a mulher, eu observo que os americanos, eles não têm muita tendência em falar português. E a gente, quando a gente é inserido na cultura deles, a gente rápido pega o inglês. Rápido, tipo assim, a gente se adapta muito mais rápido. Ou às vezes a gente se adapta à cultura deles e eles não à cultura da gente. Não sei se esse é o seu caso, se seu marido fala português ou não. Tipo assim, o que é isso? É uma dificuldade ou é realmente uma... Tipo assim, ele não tem vontade mesmo? Ou é falta, por exemplo, da mulher chegar, opa, você tem que falar a minha língua aí. Eu tô falando a sua, vamos balancear esse negócio aí. Na sua opinião, o que poderia ser? Bem, na minha opinião, acho que são vários fatores e claro que cada família vai ser diferente, essa dinâmica. Eu acho que muito é do brasileiro, né? Como é o seu relacionamento com a sua língua e com a sua cultura? Você faz questão, né? Eu, por exemplo, desde o começo, quando eu casei com meu esposo, eu falava, não, vamos encontrar restaurante brasileiro, vamos ver se a gente acha brasileiro e tal, e ele sempre me apoiou nisso. Inclusive, olha que interessante, assim que a gente se conheceu, depois daquela viagem para o Brasil, ele voltou, e o que ele começou a fazer? Aula de português. Pra quê? Pra quê? Qual o interesse, né? Quando a gente tem um olha, interesse... Olha, eu tô fazendo assim, aula de português. É uma motivação, né? No início tudo é... A gente é o marketing, né? Vamos lá, nem precisa me contar. O dia que vocês casaram, ele parou as aulas. Aí já tinha uma professora particular. Claro. Não, mas eu acho que tem um pouco... Meu esposo sempre teve o desejo, ele sempre valorizou minha cultura. E eu também... demonstrei que, poxa, eu gostaria que você, né, abraçasse isso também. Entendi, não foi positivo, você fez questão, né? Foi natural, É de, poxa, você vê que a pessoa que você ama
ama aquela cultura, é parte de quem ela é. Então você vai querer amar aquilo também, né? Então você vai querer abraçar porque você ama aquela pessoa. E a não ser que exista realmente uma rejeição contra aquilo. Mas outra coisa é a necessidade também, né? Se não existe uma necessidade, dificilmente um americano vai aprender português por aprender português, porque eu acho legal, né? Os americanos que eu conheço, na verdade, que existiu uma necessidade e uma oportunidade, eles falam, inclusive nós conhecemos, vou falar aqui da Olivia, que casou, Olivia é americana, casou com Pedro, e eles mudaram para o Brasil, moraram 2 anos no Brasil, e ela é fluente em português. Por quê? Porque abraçou e também teve a oportunidade de estar inserida na cultura e aprender. Agora, né, você e seu esposo estão aqui, vocês nunca vão ao Brasil, não tem necessidade de usar ele não tem necessidade de usar o português. Mas você tem necessidade de usar o inglês quando você sai, quando você vai comprar então, alguma coisa mim, para ter sua independência, né? Não é nenhuma escolha, né? É uma necessidade. Ele não tem no caso dessa pessoa que você falou, ela morou no Brasil, ela, querendo ou não, ela teve a necessidade, né? 2 anos, ela queria dirigir para algum lugar, queria comprar alguma coisa, se comunicar, fazer amigos, né? Nós moramos 6 meses no Brasil, então meu esposo aprendeu bastante português. Então ele fala bastante, assim, ele não é fluente, mas ele usa todo o português que ele sabe com o nosso filho agora, é muito legal. Eu conheço alguns casais. Vem muito... Por isso que eu digo, desse relacionamento, né? Do homem e da mulher, de como você vai demonstrar a sua cultura e fazer com que essa pessoa queira também aprender e aprender a língua e aderir à cultura. Eu conheço alguns casais que os maridos, inclusive, não vão aos encontros, não vão a festas de brasileiro, porque, de fato, ele não tem interesse, ele não quer... O porquê, a gente não sabe. Mas aí é algo que o casal tem que chegar num denominador, ou se é algo natural, ou se realmente não quer, respeita. É a escolha, exato. É a escolha de cada família. E tá tudo bem para todo mundo, né? Eu acho também que tem que ter também a ajuda dos... Por exemplo, eu vou falar por experiência própria. Eu tenho amigos, né? Tenho amigas também que são... Que esposos e esposas são americanos, né? Brasileiros casados com americanos. E que frequentam ali a nossa casa, que está ali mais ou menos junto com a gente. Então, geralmente, por exemplo, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é casada com um americano. Uma grande amiga da gente. Então, geralmente, quando ela vai lá para casa, para um churrasco, para um café, para um almoço, para qualquer coisa, para um evento, whatever... Ela sempre fala, Osanias, olha, tipo, dá uma força aí, entendeu? Tipo, conversa aí com meu marido, não deixa ele descanteio. Isso é perfeito. Porque se a pessoa vai e os amigos que estão ali, deixa a pessoa, isola, e às vezes a gente tá falando assim, por exemplo, eu já vi muito, né, os amigos ali falando sobre jogo, falando sobre coisa que o americano em si não vai entender, não sabe do que as pessoas estão falando, aí ele fica isolado, então pode acontecer dele ter um desgosto, assim, não vou, um desânimo, né? Não vou, porque eu vou ficar isolado e tal. Então, talvez também pode ser que a gente precise dar uma força. Pegando esse teu gancho, acontece a mesma coisa com as crianças. Se a gente também não trouxer a criança para que ela entenda todo o contexto, para que ela entenda o que é a cultura, não trazê-la, ela não vai querer vir, porque ela também vai se sentir isolada. Né? Tanto é que a gente... um dos motivos de nós fazermos os playdates, né? A gente, uma vez por mês, a gente faz o encontro com famílias, é bem livre, bem à vontade, como esse bate-papo, tragam suas crianças, vamos brincar. Encontrar num parque. Vamos nos encontrar num parque, o último que nós fizemos foi no Mainmont, e tinha um monte de criança, e ali as crianças estão aprendendo a nossa cultura, as nossas brincadeiras. Através de vivências. Através da vivência que ela está tendo, né? Que elas estão tendo ali. O nome dos animais em português, porque um fala, o outro repete, o outro tenta falar, o pai fomenta, a mãe fomenta. Inclusive, foi interessante quando a gente começou esse projeto, né? A gente, um projeto para promover a língua portuguesa e tal. Uma das maiores perguntas que a gente recebia no começo, aula de português, quanto é? Quanto que começa? Quero muito que meus filhos falem português. Me fala aí que eu pago. E a gente, olha, na verdade, essa não é a proposta. A proposta não é você delegar a alguém
a oportunidade, o privilégio e responsabilidade de ensinar inglês ao seu filho. Na verdade, a nossa proposta é oferecer uma rede de apoio com experiências e vivências para que o português e o Brasil faça parte da vida daquela criança. Entendi. Na verdade, tudo começa aí. Você não quer que eles falem apenas português, você quer inserir a cultura do Brasil, você quer que eles entendem o que é o Brasil. Porque não é só falar o português. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Entendeu? Você vai falar português porque tem que falar. Você fala português porque existe uma relevância naquela língua. Você tem alguma conexão com aquela língua. Ela faz sentido. Você usa, você tem a necessidade de usar. Você está exposto a ela. E se você tem relacionamentos, você tem conexões afetivas naquela língua, poxa, aí ela vira parte de quem você é. Você tem avós, tios, primos, né? Você tem os seus parentes no Brasil com os quais você quer manter um relacionamento. Ou você tem o desenho que você mais gosta, que é em português. Ou o livrinho que é tão gostoso de ouvir uma historinha. Que a mamãe conta pra você, né? E o português não é algo assim, eu aprendo porque minha mãe diz que eu tenho que aprender. Não, eu aprendo português porque é a língua que faz parte da minha família, né? E não é só minha mãe, meu pai que fala português, tem o tio Azanias, o tio Calista, a tia Ellen, tem o meu amiguinho fulano de tal. Então, a nossa proposta é criar essa rede, essa comunidade de relacionamentos em que a gente possa se apoiar nesse foco, né? Nesse sentido de, poxa, vamos tomar responsabilidade para si, de cada família, parar de ir com a correnteza, igual que a gente estava falando, entender que exige, sim, intencionalidade, é uma escolha. Eu quero que a longo prazo meus filhos sejam bilíngues, colham todos esses frutos aí que a gente falou antes. Eu quero isso, então vou escolher e eu vou, olha, de todas as famílias que eu já ouvi, eu tenho pesquisado muito, tenho lido muitas outras famílias bilíngues que já estão lá na frente, já têm visto os frutos, nenhuma delas diz que é fácil. Todo mundo diz que é difícil. É um investimento, é um sacrifício, é algo que você tem que investir, não é algo que acontece se você não fizer nada. Se você não fizer nada, as crianças vão simplesmente ir com a cultura ao seu redor, a cultura dominante. E o português vai ficar ali no cantinho, sem relevância, sem necessidade, ou até pegar uma certa birra com isso, se for algo simplesmente você insiste, porque tem que fazer. Não, por quê? Né, desenvolve o amor dessa criança, os laços afetivos dessa criança com a língua, né? E é por isso que a gente traz a cultura, para existir essa conexão, essa relevância, né? Uma razão para ela poder falar a língua, querer falar a língua. Exato. Né? Ela tem a vontade, né, de falar, de Veja conhecer, como parte dela. Como parte dela. Eu, assim, muitas coisas que eu ensino para meus filhos, eu tento dar para eles uma razão, né? E já pegando o gancho do que a gente tá falando da cultura brasileira, bom, fazendo minha propaganda também do restaurante brasileiro, né? Mas eu sempre falo para meus filhos a questão da comida brasileira, né? Porque o que é a comida americana? Que, assim, minha esposa é nutricionista, ela foi formada no Brasil, né? Então, mas, assim, é muito claro para nós que a comida americana, ela não é muito boa. Na verdade, nem tem uma comida que é americana, né? A comida americana, misturada, que a gente chama de comida americana, é o fast food, né? A primeira coisa que vem na cabeça, pelo menos para mim, que, assim, a comida americana, vem um sanduíche do McDonald's, né? Mas é muita fritura, é muita coisa, né, processada lá na Califórnia, lá não sei na onde, viajou de caminhão 30 dias para poder chegar no restaurante, que a pessoa só vai lá, esquenta no micro-ondas e coloca na sua mesa, vem com um prato quentinho, vira para você, cuidado que o prato tá quente, né, porque acabou de sair do micro-ondas, né. Agora, a comida brasileira, ela é uma comida que não... Bom, a comida brasileira raiz, né, como diz o pessoal aí, é uma comida que não tem como ficar muito tempo, ela fica ruim. Ela não, assim, né, tem que comer, bom é comer ali no dia, né, uma comida que é mais colorida, que a gente sempre tem ali o tomatinho, o pepininho ali do lado, né, um alface, tem aquela coisa, então eu sempre falo para meus filhos, né, olha, tem que comer comida brasileira. Não gosto, eu quero macarrão, batata frita, chicken nuggets. Não, pera lá, mas deixa eu te contar, esse negócio aí vai virar uma bomba no seu estômago, você vai ficar fraquinho, vai ficar, fraquinho não, vai ficar gordinho, né. Também. Tem que cuidar, comida brasileira
brasileira é boa, ela é rica, né? Ela é nutritiva, né? E é super importante. A culinária é uma parte importantíssima da cultura, entendeu? Então você traz seu filho, vamos fazer aqui um bolo de cenoura. Faz parte da nossa identidade, né? Vamos usar a receita da vovó? Então, em todas essas coisas do dia a dia, coisas que a gente pode fazer em casa, é tão básico, pode fazer com um amigo, pode fazer juntos. Então, essa é uma das propostas do nosso projeto que a gente quer fazer também. A gente quer trabalhar com oficinas. Então, ano que vem, essa nossa grande proposta, a gente quer fazer oficina de, por exemplo, musicalização infantil. Trazer um pouco dos nossos ritmos, né, das nossas músicas. Uma oficina de culinária, fazer alguma receita junto com as crianças e trazer todos esses elementos. Oficina de esportes, oficina de artes. Entendi, mas vamos lá então, já aproveitando aí que você já está falando em o que é mais ou menos o seu programa, vamos lá. Então, o que é exatamente aí o Lar Doce Língua? Como que é esse projeto? O que vocês fazem aí para poder trazer essas crianças aí para mais perto? Deixa você falar. Não, fala você. Melhora suas palavras. Ok. Bem, Lar Doce Língua, ela é uma iniciativa comunitária, né, da comunidade brasileira aqui, e uma organização sem fins lucrativos, que o objetivo é promover o português como língua de herança, né? Então, ele visa unir, equipar e incentivar as famílias brasileiras nesse foco que a gente já está conversando aqui. Então, essa ideia veio por todos esses motivos, né, que a gente já tem nutrido, estudado sobre tudo mais. A gente viu que não, tá na hora, a gente tem brasileiro suficiente aqui em Richmond que dá para fazer algo muito legal. Se a gente se unir, se a gente tiver com a mesma visão, poxa, vamos pôr as nossas cabeças juntos para pensar o que a gente pode fazer em prol das nossas crianças para que elas, né, colham todos esses benefícios aí de crescerem bilíngues e terem essa identidade cultural. Então, a gente decidiu, quando a maternidade veio, se unir, e o projeto começou em outubro, na verdade em junho do ano passado, em 2020, no meio da pandemia. Eu com meu filho lá recém-nascido, falei, agora. Lancei uma página no Instagram chamada Lar Doce Língua, e o nome é super significativo. Verdade. Vou até tirar uns segundos para falar sobre isso, porque, né, o Lar Doce Língua vem do dizer Lar Doce... Lar Doce Lar. Então, ele remete a isso, né, de que, na verdade, a língua começa no lar. Como a gente já está falando aqui, é um privilégio, é uma responsabilidade. E nós, os pais, somos quem tem mais influência sobre a vida dos nossos filhos. Então, cabe a nós, nosso desafio é que cada família, né, veja isso. E Lar Doce Língua, né? Então, o nome é fantástico, né? Então vem com essa ideia. Que seja doce, né? Isso, suave. Que seja doce, que seja lúdico, né? E o seu lar docilar, poxa, remete ao aconchego. Você fica à vontade, algo que faz parte de você. Então, a gente uniu os dois. Então, vamos unir nossos lares em prol da nossa doce língua, né? Eu já tinha gostado do nome, agora com a explicação Exato. muito mais sentido e peso pro nome, né? Muito legal, então, muito bacana. Quem não nos segue ainda, nos siga lá no Instagram. Só procurar Lar Doce Língua PLH. Segue agora já. Sim, vou deixar aqui embaixo, pode ficar tranquilo, vai estar aqui na barra. Só para explicar um pouquinho, o PLH é português como língua de herança, para a gente trazer essa herança, né, que vem de nós, dos pais, dos nossos avós, para as nossas crianças, para os nossos filhos. Por isso o PLH. Deixa eu ver se dá para mostrar, põe na câmera da... Não, eu plugo aqui depois. Deu. Focou um pouquinho. Lar Doce Língua. Olha o que a gente tá vendo ali. É nosso próximo evento. Isso daqui aí. Já 2 clica aí semanas. nessa bandeira do Brasil aí, ó. Já vou aproveitar enquanto o pessoal ainda tá ouvindo aí, ó. 7 de setembro, na semana do 7 de setembro, de 7 a 11 de setembro, teremos a nossa Semana da Pátria. Pátria Brasileira. O que vai rolar, Ellen? Então, teremos 5 dias de... Aliás, 4 dias de... Posso? Pode, claro. Então tá, a gente teremos 4 dias de contação da nossa história, da história do Brasil, através
da internet, da nossa página lá no Instagram. São 15 minutinhos. Então, vai ser, assim, bem lúdico, bem teatral. Nós vamos fechar daí essa contação dessa história no dia 11, lá no Deep Run. No anfiteatro, então já façam suas inscrições. A gente quer ver, é um programa familiar, não é só para as crianças, não, é para todo mundo. Vocês vão lá com as crianças de vocês, com os filhos, dia 11 lá no Deep Run. Então, dia 7, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10 será online, né? Através do Instagram. Vamos contar um pouquinho da história do Brasil online, assim, ao vivo, lá no Instagram. Perfeito. Vocês vão fazer live. Vocês vão fazer lives de contação de história. Isso, nesses 4 dias. Então, dia 7, dia 8, dia 9 e dia 10. De terça a sexta. De terça a sexta. E a hora, qual vai ser a hora mesmo? 6h45 da noite. Daqui. Perfeito. E no dia 11, lá no Deep Run mesmo. Às 4 da tarde. E aí vai ser ao vivo, às 4 da tarde, né? Levem repelente, por favor. Nessa blanca. Em setembro agora, os mosquitos já dão uma acalmada. Eu acredito que sim, vai estar mais fresquinho, né? Então, a gente vai ter um teatrinho, nós teremos atividades com as crianças. Vai ter o nosso hino nacional para iniciar o nosso evento. Então, o hino nacional brasileiro, né, com a nossa bandeira. Então, vai ser a nossa Semana da Pátria Brasileira aqui nos Estados Unidos, aqui em Richmond, para nossas crianças, para as nossas famílias. E a família que quiser contribuir trazendo um prato ou típico da sua região, ou alguma coisa que seja... identifique a sua família com aquele determinado prato, pode trazer também, né? Para compartilhar. Assim, doces ou o que quiser. O que quiser. Fica bem à vontade. Qualquer comida que represente sua família, traz para compartilhar. Vamos fazer um junta-pratos lá. É melhor ser comida, tipo assim, trazer uma feijoada. O ideal seria pensar sempre em alguma coisa que seja mais um quitute, um snack. Que fica mais fácil para as crianças. Um enroladinho de queijo, um negócio. Oh, delícia. Uma cocada, enfim. Então, fica aí já o convite. Desculpa, Aline, te cortei, mas precisava falar. Não, precisava. Queremos todo mundo lá. Sim, aproveitem. Mas... Não, então, aí... bom, enfim, aí vocês vão fazer teatro, vai ter a comida, né? Cada um vai trazer cada um vai fazer a sua representação, né? Isso. Lá do seu... Mas assim, E o que mais? Tem mais alguma coisa assim que vocês fazem ao longo do mês? Alguma coisa que vocês vão alimentando? Porque vocês têm Instagram. Como que vocês alimentam o seu Instagram, o Instagram de vocês? Então, vou comentar um pouquinho sobre os nossos programas que a gente tem feito com o Lar Doce Língua. Bem, como eu falei, nós começamos... Esse é o nosso primeiro ano. Fizemos aí um ano há pouco tempo, né? Então, logo depois que a gente lançou a página no Instagram, a minha ideia era juntar as cabeças para pensar no que a gente podia fazer. Foi sem um plano muito definido. Fizemos uma reunião de pais, lancei lá no Instagram. Se tiver alguém interessado nessa proposta, vamos conversar. E apareceu umas pessoas lá que eu não conhecia, inclusive essa daqui, ó. Essa daqui falou, opa, eu vou lá. E a gente se conheceu e a gente viu que a gente estava ali alinhada nessa proposta. Então, logo em seguida falamos, ó, é outubro, vamos fazer um Dia das Crianças. Fizemos um Dia das Crianças ano passado, que vamos repetir também mês que vem, né? Poxa, um feriado, uma data... Porque a cultura americana não tem Dia das Crianças, né? E a gente tem, é tão gostoso. Nossa, no Brasil eu ficava esperando, vou ganhar presente no Dia das Crianças. É verdade. Eu acho que o Dia das Crianças aqui é o Natal, né? Acho que é o Natal, né? Mas Natal é Natal. É o que elas esperam, né? É o que elas mais esperam, nesse sentido, sim. Né? Que elas ficam assim, né? Ansiosas. Mas aí, a partir disso, desde o ano passado, a gente começou a fazer as datas comemorativas brasileiras. Então, a gente fez, depois a gente deixa algumas fotos para vocês, a gente comemorou o Natal, fez uma celebração do Papai Noel, que visitou a casa de várias crianças, Papai Noel brasileiro. Só fazendo um adendo, né?
faz 1 ano, então a gente tá em 1 ano de pandemia, então a gente foi não... na pandemia. Esse é o nosso maior impeditivo de fazer mais coisas, como, por exemplo, fazer aulas ou fazer até as próprias oficinas, né? Nós tivemos super dificuldade de achar local. De achar um local. E aí acha o local, mas a limitação de pessoas. Se faz fora, aí tem o tempo, ou tá muito quente, ou tá chovendo, né? Então, a pandemia nos deu, vamos dizer assim... Limitou um pouco. Uma limitação bem grande, então a gente teve sempre que estar contornando. Então, por isso que a gente começou o quê? A reforçar os eventos, porque são nos eventos que a gente daí tem que pensar como que nós vamos fazer, né? Como o Natal que a Aline estava falando. O Papai Noel foi até a casa, mas não teve contato com a criança. Deixou presentinho, de repente tirou uma foto meio que perto, meio de lado. Com a máscara assim. natalina. Nossa, mas foi um sucesso. E foi um sucesso. A gente As crianças amaram. Amaram. A gente fez uma contação de história no Zoom também, uma história de Natal, lemos uma história de um livro brasileiro e um livro em português. Foi muito legal. Comemoramos também depois um pouquinho do Carnaval. Da Páscoa. A Páscoa também foi um sucesso. Foi muito legal. Nós fizemos um Egg Hunt, mas não só isso, a gente fez um passeio numa fazendinha, então foi falando dos animais. E ali depois, ao final, depois do caça aos ovos, nós tivemos uma contação de história, que foi linda também, a história da Páscoa, que foi história bíblica. E idade? Tem alguma limitação de idade? Ou vocês colocou assim uma idade onde aí já não dá mais? Não tem limitação de idade, mas naturalmente tem um interesse maior de crianças que se veem como crianças, né? Então, as crianças já vão ali chegando numa idade de 9, 10, 11, já I'm too cool for this, né? Então, assim... Como eu estava falando, a gente está ainda no nosso primeiro ano. Nesse primeiro ano, a gente conseguiu focar nas datas comemorativas, que tem sido um sucesso, né? Depois disso veio a festa junina, que foi demais. Mas a nossa proposta é continuar crescendo. Nós nos inspiramos em muitas outras comunidades brasileiras que têm feito trabalhos incríveis em outras partes dos Estados Unidos e do mundo, né, que não só fazem essas celebrações, encontros esporádicos, mas que têm algo semanal. Por exemplo, elas oferecem aulas semanais de português e já tem uma adesão suficiente da comunidade para dividir em turmas. Aí você pode ter uma turma, talvez, dos mais velhos, porque os mais velhos com os mais velhos, tudo bem. Mas só o mais velho descolado lá no meio das criancinhas, não dá. Então, quando você tem mais adesão e a gente tem mais voluntários, a gente pode pensar numa equipe de professores que a gente possa, né, contratar ou no início se voluntariar, que a gente pode mobilizar para crescer esse projeto. Na verdade, um dos meus maiores objetivos hoje também é fazer essa chamada para a nossa comunidade, né? Para quem está ouvindo, poxa, você se identificou com tudo isso. Você quer que seu filho usufrua de tudo isso. Não só nossos filhos, vamos falar a verdade, nós também. A gente precisa desses relacionamentos. Quantas mães se conheceram em alguns dos nossos playdates que a gente teve, né? Ou nos próprios eventos, né? Na festa junina, por exemplo. Nossa, eu conheci muita gente nova. Nós tivemos quase 250 pessoas lá. Uau. Então foram 250 famílias. Não foi só a criança, não foi só o papai ou só a mamãe. E assim, foi um sucesso, porque teve música. Aonde que foi a festa junina de vocês? Foi em Ashland. Foi em Ashland. Tem a Lívia, ela mora em Ashland e ela tem a land dela lá é muito legal, a propriedade dela. Então, ela tem um gramadão atrás da casa dela que ela disponibilizou pra gente. Foi muito legal. E vocês estão pensando em fazer de novo para esse ano? Pra esse ano comunidade... Ainda? Outra festa junina esse ano? Não, vocês fizeram esse ano. Vai, tô ficando doido. Olha, foi uma festa muito grande. Superou nossas expectativas. Nós começamos planejando para uma festa entre 70, 80 pessoas e foi tomando corpo e aquilo foi crescendo e vários voluntários e pessoas que se interessaram. E realmente foi a maior festa que nós fizemos em comemoração a uma data. Na verdade, é um mês, né, tão expressivo e que abarca todo o Brasil, não é só de uma região específica, né,
E assim, sinceramente, para esse ano, dessa magnitude, eu acredito que não. Para um primeiro evento, para um primeiro evento, assim... 250 pessoas foi muito legal. Esse ano... Deixa eu me justificar aqui, eu não fui porque eu tava viajando, viu? Eu fui convidado. Fiquei com muita vontade de ir, mas assim... Eu não sabia, na verdade eu não conhecia o projeto. Eu tô pensando, uma festa junina com 250 pessoas e eu não sei. Para você ver o tamanho que é a comunidade brasileira. Exato. E para você ver o quanto que a gente ainda tem que abraçar, vamos dizer assim, as nossos braços, né? Se conectarem com outras pessoas, porque realmente... Na verdade, a ideia da gente ter criado o podcast é para ver se a gente alcança essas pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente aqui. É verdade. E abrir o espaço... Desconectado, né? Muito brasileiro desconectado. E abrir também o espaço... para isso, entende? Para as pessoas virem falar, eu tenho um projeto bacana, entende? Eu tenho, eu tô fazendo esse trabalho aqui especificamente para a comunidade e tal. Então, assim, aí, pessoal, é o seguinte, vem aqui no podcast, que isso aqui é para vocês, entende? Isso. É para vocês virem fazer o que elas estão fazendo, anunciar seu projeto, seu business, sei lá, se você tem uma história para contar, se você tem uma experiência em alguma coisa que pode somar para a comunidade. Entende? Essa foi a nossa ideia. Mas, enfim. Mas e aí? Vocês fizeram a festa junina, mas tem alguma outra atividade? Eu sei que vocês vão fazer o 7 de setembro, mas tem alguma outra atividade festiva assim, que vocês querem trazer para cá também? Para os seus projetos? Então, acho que depois do 7 de setembro, a gente vai fazer o Dia das Crianças. E provavelmente o Natal para fechar o ano. Para fechar o ano. Mas entre esses eventos são eventos grandes, né? Geralmente eles são para toda a comunidade e tal, demanda bastante tempo, planejamento. Mas entre esses eventos, né? Inclusive para o nosso calendário do ano que vem, a gente quer inserir aquelas oficinas que a gente estava falando, né? Que são oficinas de interesse, às vezes a gente pode fazer por faixa etária, né? A gente vai fazer oficina de musicalização para os bebezinhos dessa vez, ou para os maiores. A gente pode focar melhor e a gente vai continuar fazendo os playdates, que são aqueles encontros informais de famílias. De família, né? Simplesmente vem, vamos se juntar, já tá todo mundo saindo com seus filhos mesmo, então vamos se encontrar num lugar e deixar as crianças se conhecerem, a gente trocar uma ideia. No nosso planejamento, inclusive agora de 2021, tínhamos fazer várias oficinas, mas como a gente falou, a dificuldade de espaço com a quantidade de pessoas em razão da pandemia não foi possível. Então, hoje a gente trabalha com o que a gente consegue nesse sentido. E de voluntários também. E de voluntários, é limitado. É limitado. Né? Ainda nós somos 3 integrantes, aí nós temos uma voluntária assídua, a Flávia. Que tá chegando, tá vindo pro time. E claro que o planejamento, a médio e longo prazo, é sim ter aulas de português, numa estrutura, numa conotação que a gente ainda não tem hoje. Só que a vontade, o interesse, com certeza há. Mas isso é passinho por passinho. A gente está estabelecendo ali, né, o fundamento, pra gente né? Até porque as paredes. Falando nisso, somos um projeto que não tem fins lucrativos. Então, a gente vive das nossas vontades, da nossa doação. Quer dizer, nós não vivemos disso. Na verdade, o projeto vive disso. Então, até a gente pede quem tem interesse em colaborar, seja como voluntário, seja com algum tipo de doação financeira, para que a gente possa tocar isso e ser mais suave para todo mundo. Vem, claro. Né? Temos o Vemo do projeto. Lar Doce Língua, é só procurar lá no Vemo. Então, o que vocês têm que... Eu penso assim, chegou na semana ou 2 semanas, sei lá, onde vocês vão começar a planejar o grande evento, pedir. Fala, pessoal, nós estamos fazendo, é para vocês, não é para nós. Até a gente está precisando. Nosso, porque, na verdade, eu acho que a comunidade brasileira, eles são solidários com essas coisas. Principalmente quando vai fazer um evento. Não, porque a comunidade brasileira, principalmente aqui, pelo menos, é carente desse tipo Exatamente. de coisa. É um negócio pra gente. Não é tão difícil de perceber. Eu acredito que acho que a questão da maternidade, igual você falou, é muito óbvio. Quem se torna pai, quem vira pai, mãe aqui, percebe isso logo, essa necessidade, né? Eu acho o pessoal vai ficando sabendo mais, vai aderir mais também. Verdade, até posso pegar o gancho um pouquinho falando nessa parte de doação, só uma contraprestação da nossa festa junina. Então,
primeiro explicar para vocês o contexto. Houve sim um valor de entrada, mas esse valor era por família, né? E todo o valor que foi arrecadado nem ficou no caixa, nós nem tivemos nenhum tipo de lucro, na verdade, pagou todas as despesas. O que a gente porque teve algumas pessoas deram doação, umas barraquinhas, né? Aí o que a gente tem de gordurinha, que vai ser usado agora para o 7 de setembro, para o evento 7 de setembro, foi porque o pessoal das barraquinhas que vendeu, eles não pegaram para eles nos deram como doação. Algumas pessoas que ajudaram também doaram. Então, o que a gente tem agora em caixa é para o próximo evento. Então, a gente nunca... Na verdade, o que sobra, o que vocês... Por exemplo, vocês estão fazendo um evento. Aí fizeram o evento, sobrou... Aí vocês já vão tá pensando no próximo. No próximo, exato. Então... E foi o primeiro que, né, teve uma doação um pouquinho mais gordinha, que a gente conseguiu, nós vamos redirecionar, mas normalmente vem das nossas famílias. Mas, gente, olha, eu acho que a gente pode sonhar longe, viu? Tem instituições... Isso aí pode virar um centro comunitário, né? Desculpa. Pode, com certeza. E tem, tem projetos de comunidade brasileira em outros locais, por exemplo, no Texas, na Flórida, na Califórnia, conheço um em Vancouver, que tem cerca de 300 alunos, entendeu? Que os pais pagam pelo termo, eles contratam... Aí, em DC, tem a Abrace, né? E nós nos inspiramos no trabalho que outras pessoas estão fazendo e falar, poxa, nossa comunidade tem esse potencial. Se a gente se juntar, se a gente se ajudar, se der os braços, a gente consegue fazer algo assim. Então, né? Fica aí a chamada para nossa comunidade, vamos sonhar junto, vamos, né, alimentar a nossa cultura, dar essa oportunidade aos nossos filhos de crescerem bilíngues e de nutrirem essa parte da cultura, da identidade deles também. De ter orgulho, né? De ter orgulho, né? Das origens, né? E a gente vai de carona, né? Os brasileiros, a gente vai indo de carona junto. Vem junto, do lado. Então, mas a gente vai deixar eu quero que você coloque eu quero que você me fale o seu Vemo, né? As informações, a gente vai deixar aqui embaixo. E se tiver alguma outra forma também de arrecadação, você me fala e a gente fala e também a gente vai deixar aqui embaixo, aqui ao término do programa. Eu dou uma pinçada, mais ou menos, nessas informações, e aí eu faço um videozinho mais pequeno, faço um corte para você também postar no seu canal, lá no seu Instagram, tá bom? Posso fazer um pedido aqui? Sei que a gente comentou muito a questão, assim, em alguns momentos vocês falam a questão da família, né? A família avaliar, eu concordo, não tô descartando isso, né? Às vezes a família tem uma barreira com a cultura, com a língua, por alguma questão, né? Mas eu quero fazer um pedido aqui para quem tá ouvindo, né? Olha, pelos seus filhos às vezes não passaram por nada disso e para eles vai ser bom, né? Tá conhecendo uma nova cultura, uma nova língua, né? Então, apesar do seu passado, apesar das suas histórias, dá oportunidade pro seu filho, né? De às vezes conhecer a língua, conhecer a cultura, participa, né? Pelo menos visita, né? O projeto Lar Doce Língua, conecta lá no Instagram, né? Não paga nada para seguir no Instagram, né? É tão simples. Vocês conectam lá, vê as fotos, às vezes participa de um evento, leva seus filhos para ver, conhecer. Se não gostar, não leva mais, né? Mas pelo menos dá oportunidade, né? Para os filhos conhecerem a língua, a cultura, pelo menos uma vez. Quem sabe se interessa mais e eu acho que, como a gente falou, acho que até economicamente para as crianças é uma vantagem, né? E por que não? Por que privar eles disso, né? Isso, Beleza. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Vocês querem falar mais alguma coisa a respeito do projeto? Vocês acham que tá... Eu acho que a gente frisou bastante coisa legal, né? A gente deixou os esse pontos desafio. mais essenciais já estão... eu acredito, sim. Acho que a gente agradece a oportunidade de vocês, imagina, né? Que isso. Desse bate-papo, imagina, um prazer as curiosidades de vocês, as perguntas e claro, também a gente fica aberto para quem tiver curiosidade, vir nos conhecer, manda mensagem pra gente, né? Até quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho estudado bastante esse assunto, ainda tô muito no começo da caminhada, tô longe de saber muita coisa, mas eu tenho achado muitos recursos bacanas, inclusive outras páginas do Instagram de famílias
ou que são páginas sobre bilinguismo para você se informar melhor sobre isso, saber, né, entender sobre as diferentes fases, né, que as crianças passam durante o bilinguismo, porque eu acho que quanto mais informado e educado você estiver no assunto, mais confiante você vai ser e menos vai ser o risco de você, né, eu tentei, mas eu desisti, eles não queriam, não queria, pegaram birra. Poxa, mas tantas dessas coisas podem ser mudadas, né, se a gente se informar um pouco mais, se a gente tiver o apoio de alguém que está caminhando tá passando pelas mesmas coisas, então essa é a nossa intenção. Ótimo, bacana. Eu acho que assim, só para dar um toque, para as famílias, quando forem viajar para o Brasil, tragam livrinhos, né, atividades para as crianças, que sejam em português, ou desenhinhos, para que elas se interessem também, né? Isso é legal. E a gente, inclusive nos playdates, a gente troca livrinhos entre as mães, entre os pais. Os poucos que a gente tem, a gente está tentando. A gente vai fazer uma biblioteca móvel, né? Você sabe o que as minhas duas pequenas, mais a pequena, a novinha, ela gosta muito, mas muito. Turma da Mônica. Muito Nossa, legal. ela gosta muito da Turma da Mônica. Ela assiste aqueles desenhos todo dia. E assim, quantos anos ela tá? Ela tá com 4 anos. E não foi eu nunca mostrei, não sei nem quem mostrou Turma da Mônica pra ela. Acho que ela achou aquilo na internet, achou interessante. Então, assim, eu achei interessante. Ela realmente gosta. Existem sim. É legal, bem legal. Bom, mas enfim, olha só. Você que não conhece aí as meninas, você vai lá no Instagram, Lar Doce Língua. Olha, nome bacana. Segue as meninas, entendeu? Aqui? Você vai colocar na descrição? Eu vou colocar na descrição, pode ficar tranquilo. Eu vou deixar aqui na descrição pra você não ter perigo aí de ir lá pro lar do seguir outro canal, de ir pro outro lar. Esse que é o lar certo. Doações, a gente vai ficar muito grato se você, né, ajudar as meninas aqui. As meninas, olha só, elas doam o tempo delas pelos seus filhos. É muito importante os seus filhos, né, realmente ter acesso a essa cultura, e elas estão aqui para poder ser essa via de acesso. Então, se você quiser, né, ajudar, pode ser com qualquer valor, entendeu? A gente não vai estabelecer um valor não, mas vai ser muito bem-vindo, tá bom? Vou deixar as informações aqui também de Venmo, e se elas tiverem outras vias aí também para doações, eu vou deixar tudo aqui embaixo, tá bom? E no mais, eu quero agradecer vocês. Poxa, foi uma grande honra poder conversar com vocês, legal, entendeu? Obrigada. Foi muito legal mesmo. Sim, uma grande bênção. Eu quero aproveitar esse momento também e fazer como é que fala? Disponibilizar, né, aqui o prédio da igreja. Eu, particularmente, eu sou pastor, mas eu acho prédio de igreja um negócio muito subutilizado, principalmente de igreja pequena, né, que não tem tanta atividade. Talvez igreja grande usa o prédio todo dia, né, mas prédio de igreja é um negócio que fica parado a maior parte do tempo, né. Sei que tá chegando o inverno, o nosso prédio de igreja, ele, como tem muito criança pequena, eu principalmente já tenho 4 crianças. Eu tenho 3, já deu 7. Já deu 7. Aí pronto, aí se vem 2, 3 famílias, já tem 15 crianças aqui dentro. Legal. Então nosso prédio é bem ajustado para ter muita criança pequena. As coisas são altas, são tudo arrumadinha, as coisas que são caras ficam trancadas para poder, porque realmente tem muita criança, mas se vocês quiserem usar, né, a gente tem as atividades são mais no final de semana, mas a gente pode combinar alguma coisa, né? Se precisarem de usar. O restaurante não é tão ajustado para criança, né? Mas se quiserem fazer uma reunião menor, alguma coisa lá é menor o espaço também, né? Pode ir lá, pode ficar à vontade. Obrigada, à disposição de vocês, né? Vamos acho manter que tanto contato, o prédio quanto o restaurante são coisas da comunidade brasileira, né? Então, por que não usar para ajudar a comunidade aí? Foi muito bom falar com vocês, né? Foi uma bênção ter vocês aqui. Espero que a gente possa fazer um outro episódio também, à medida que o negócio com vai certeza. crescendo e tal, né? Vamos fazer também algumas imagens, né, nos eventos e tal, quando a gente for, que a gente vai participar, Sim, né? claro, óbvio. Faz umas imagens lá e tal, para trazer aqui também, para estar mostrando, né? Sim, a gente vai estar e a gente também divulgar vocês lá na nossa página, divulgar o episódio quando sair, e as pessoas conhecem o canal. Isso, né? legal. Vamos fazer essa troca. Nos próprios eventos agora, no 7 de setembro, né? Porque vocês também têm esse mesmo objetivo de agregar, de unir a comunidade. Exato. Então a gente vai colocar lá também vocês. Isso, então. Era exatamente isso que eu queria dizer. Olha, o canal está à disposição, né? Quando vocês forem fazer qualquer evento
e precisarem de divulgar, a gente é pequeno ainda, mas eu tenho certeza que a gente vai crescendo aos pouquinhos. Mas quando precisarem de divulgar, a gente tem um estúdio, então sinta-se à vontade para mandar uma mensagem, Anias, olha, eu preciso de gravar alguma coisa aí para me divulgar alguma coisa. Legal. E vocês vêm, tá bom? Bacana. Serão bem-vindas, tá bom? Tá disponível. Obrigada. Vai estar disponível para vocês, tá bom? Então é isso aí, muito obrigado. Né? Vocês que nos assistiram aí, nos deram a honra de assistir esse vídeo aí, na sua totalidade, muito obrigado. Você que assistiu um pouco, assiste mais um pouco amanhã, mais um pouco depois da manhã, que você vai chegar no final, tá bom? Continua seguindo a gente aí, se já segue, se não é inscrito, se inscreva, como eu sempre peço, deixa um like, comentário e também compartilha, porque daí a gente vai alcançar mais pessoas, beleza? Então até mais para vocês e até a próxima aí, beleza? Até mais. Então...